Recentemente trouxe um vídeo aqui no canal mostrando a manifestação feita em frente ao consulado português no Rio de Janeiro, e o protesto foi realizado por pessoas aí que pediram o visto para a procura de trabalho e que reclamam tanto da demora no prazo quanto às exigências feitas pelo consulado. Trouxe, é claro, aqui, ó, doutor Sérgio Sal, é para ajudar a gente nessa. Doutor Sérgio, não é só no Rio de Janeiro que isso está acontecendo, a gente está vendo essa falta de padronização na documentação, tem algumas coisas bem difíceis acontecendo. Trouxe aqui a lista de reivindicações, então seja muito bem-vindo. Eu que Vamos agradeço bater o esse convite. papo. Vamos tentar trazer aí o máximo de informação para as pessoas. E, né, pelo que eu percebi hoje, você vai acabar deixando cair meus restinhos de cabelo que eu tenho, né? Tem uma lista aqui de reivindicações, né? Vou trazer aqui ponto a ponto para a gente conversar sobre isso, entender se é legal, não é legal, pode ser feito assim, e o que as pessoas que estão solicitando o visto podem fazer, né, em relação a tudo isso que tem sido cobrado. Então, olha, já vou começar logo ali falando que essas reivindicações eles pedem em relação às exigências que, de acordo com eles, estão fora do estabelecido pela lei. Vou trazer o primeiro ponto aqui e a gente vai conversando para entender se é isso mesmo, se VFS e consulado eles têm essa autonomia para mudar alguma coisa ali. O primeiro ponto que eles colocam são os 120 dias de estadia, que tem VFS pedindo 15 dias de hospedagem, a do Rio de Janeiro está pedindo 120 dias. Pode ser feito isso, cada lugar pedir uma documentação, assim, pela lei, o que seria o ideal O, deles solicitarem? o ideal é que tudo fosse padronizado, porque você concorda comigo que quando nós fazemos exigências diferentes a decorrer da região em que ocorre o processo, nós discriminamos as pessoas pela região em que elas vivem. Então, vamos dizer, José vive em São Paulo. Em São Paulo, o consulado aceita 7 dias. Então, ele precisa apresentar menos do que, às vezes, Pedro, que vive na Bahia, vive em Salvador. E lá pedem para ele 120 dias. Então, é o mesmo processo, são dois cidadãos brasileiros, mas como um reside em São Paulo, outro reside na Bahia, os requisitos para apresentar o processo diferem. E isso não me passa nada além de uma questão que pode ser encarada como discriminatória. Então, quando nós falamos de lei, nós falamos de algo que é universal. Então, se nós falamos de algo que é universal, é algo que deve ser igual, né? Seria muito errado se nós dessemos privilégios para uns e dessemos demasiados ônus para outros. Então, o correto seria que tudo fosse por igual. Se for 120 dias, que seja 120 dias para todos. Se for 7 dias, que sejam 7 dias para todos. Isto vai incluir José, vai incluir Pedro e pode incluir também o Franz, que faz lá da Alemanha para vir para Portugal. Mas para todos tem que ser igual. Entendi. Inclusive, tem muita gente perguntando se é possível fazer em VFS diferente daquela que está lá na jurisdição, né, na região onde você mora. Aí que vem a questão. Você percebe que quando cria-se essa distinção, cria-se privilégios em alguns lugares, Claro. malefícios em outros, as pessoas elas começam a considerar a seguinte situação: para que eu vou fazer aqui, que seria o correto, que é onde eu estou vinculado, né? É um negócio chamado jurisdição, que é o local que deve me atender, se eu posso tentar atravessar esse processo em outra jurisdição que pode facilitar o procedimento para mim. E aí nós damos margem a fraudes, fraudes documentais, fraudes de declaração, porque quando você faz um processo, você indica onde você vive. E se você indica um endereço que não é onde você vive, se você apresenta um comprovante que não é o da onde você vive, você está tentando fraudar o processo. Não é o interesse de ninguém, nem do Estado, nem do consulado, nem dos utentes. Então, o correto é que se faça uma uniformidade para que você tenha as mesmas chances, independente do lugar onde você tem. Uhum.
Vou trazer um ponto aqui, olha, bem polêmico. Pessoal do Rio de Janeiro, casal, dois adultos, aplicam o visto, cada um o seu, e recebem a resposta do Consulado do Rio de Janeiro que não é possível duas pessoas da mesma família aplicarem para aquele visto, que apenas um cônjuge pode solicitar. Doutor do céu, o que é isso? Por que estão negando com pessoas pedirem o mesmo visto na casa? Bem, por que estão negando? Posso unicamente fazer ilações aqui, fazer uma teoria, algo assim. Então, não é esse o nosso objetivo, certo? Hum, O que é fato e o que é certo é que o processo ele é individual. E se você faz a aplicação a dois processos individuais, mesmo que sejam a pessoas que são casadas entre si, não existe na lei nenhuma base ou fundamento legal para que o pedido seja negado, porque são duas pessoas da mesma família a fazer a aplicação a vistos individuais. Tenho que lembrar disso. Por quê? Porque vistos não são coletivos. Né? Da mesma forma que carta de condução. CNH, você que está no Brasil assistindo. Quando você vai lá tirar a sua CNH, a foto sai em conjunto, sai você, a sogra, o sogrão, o cunhado, a esposa, aí todo mundo numa fotinho 3x4 e depois lá do lado sai o nome de todo mundo junto? Não. Aqui em Portugal também não acontece assim. A sua carta de condução é coletiva com o seu marido, com toda a família? Não. Não? não. A minha também não. Então, a menos que alguém tenha uma carta de condução coletiva, né? A minha visão é que isso é muito similar. São processos individuais também. Então, casados, duas pessoas, certo? João e Maria, vão ao IMT fazer uma carta de condução, cada um. Não podem entrar cada um com um processo individual e ter a sua carta de condução? O processo de visto é da mesma forma. Tanto que o visto ele é individual e individualizado. Você tem que apresentar o seu documento, a outra pessoa tem que apresentar o dela. Você tem que apresentar o seu passaporte, a outra pessoa tem que apresentar o dela. Não é um passaporte que vai para a família toda. Não é um formulário que vai para a família toda. Não é uma taxa que é paga para a família toda. É, de fato, um processo individual. E na lei de estrangeiros não existe base legal para esse tipo de negativa. Então, se a negativa vem nesse sentido, é de fato uma negativa com falhas na fundamentação que Uhum. faz, que denega o visto. E ela deve ser revista, ela deve, né, ter aí um procedimento, ou seja, de reclamação, ou então, né, até uma impugnação. Isso vai depender muito do avanço do caso, da situação. Uhum. Fato é, sem Uhum. base legal, você não pode tomar uma decisão, porque senão iríamos começar com as arbitrariedades. Então, daí começamos a falar assim: não damos visto para carecas. Ah, não damos visto para pessoas que têm mais de 1,80. Não damos Uhum. visto para pessoas que torcem para o Vasco ou para o Flamengo. Por quê? Porque o cônsul aqui não gosta de carecas, não gosta de pessoas altas e não gosta de quem torce para o Vasco ou para o Flamengo. E isso não pode existir. De novo, um dos princípios basilares que tem é o da imparcialidade. E é por isso que não pode existir uma decisão que seja considerada arbitrária. Então, vamos lá. Para quem enviou a documentação, essa questão da estadia, a pessoa enviou lá os seus 15 dias, veio lá a respostinha, ó, tem que ser 120 dias. Vai lá, faz a nova reserva, manda de novo, certo? Claro. Claro. Agora, essa questão do acompanhamento, não é nem acompanhamento, é de negar o visto para duas pessoas da mesma casa. Veio ali o indeferimento de um deles falando que só um pode. Se a pessoa enviou toda a documentação, faz o quê? Entra com um recurso, aquele recurso de 10 dias, algo assim, Vamos. para solicitar e mostrar que, ó, perante a lei, né, não tem nada que impeça isso. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro ponto é analisar o caso específico. Nós estamos aqui, obviamente, levantando uma Falando situação sério. abstrata, Uhum. certo? E como é abstrato, pode ser que não se atinja todos os casos. Mas se for unicamente essa questão, falando assim, olha, João e Maria não podem cada um entrar com o seu processo. Só João poderá entrar e Maria não pode fazer porque ela é impedida de exercer o seu direito de pedido,
né, e de ter o visto, porque João já pediu, porque nós temos uma cota, ou por qualquer razão, percebe que isso aí parece-me algo que foge à normalidade, que foge à razoabilidade e foge à legalidade. E aí careceria, depois de uma análise, né, provavelmente de uma reclamação ou possivelmente de um recurso. Isso aí dependendo do estágio em que encontra-se esse visto, tá bom? Porque nós temos que lembrar que o visto ele acaba passando pela mão de muitas entidades. Passa na mão da VFS primeiro, que a VFS só tem a função de receber documento, tá bom? VFS não tem função de avaliar, já falei várias vezes no meu canal. Lá o próprio contrato da VFS fala que ela não avalia, não dá resultado. Então, assim, ela que não se põe à responsabilidade de fazer aquilo que ela não é contratada para fazer, porque, obviamente, né, ela pode criar prejuízo para as outras pessoas. Imagine, né, a VFS dizendo que não, num visto que poderia ser sim. Isso Uhum. cabe a ela, né, esse tipo de atitude. Então, passa pela mão da VFS, passa pela mão do consulado e, muitas vezes, passa pela mão do CEF também. Então, tem que localizar quem foi que teve esse entendimento, quem foi que decidiu, o que decidiu e por que efetivamente decidiu. Porque achar apenas uma justificativa que não tem base legal, ela vai beirando a ilegalidade. Bom, os advogados que acompanham o processo de visto conseguem formular esse recurso, verificar como, né, em relação a cada situação, entender ali, É, ir lá é, e parte do, é parte do serviço do advogado. Se o advogado não falar. gostasse de reclamar, está na posição errada, né? É É. basicamente a mesma história do mecânico, né? O mecânico Aham. sabe desmontar e montar um motor. É essa a especialidade dele. E Uhum. nós advogados, basicamente, quando trabalhamos num processo de visto, pelo menos eu falo, né, por mim, quando trabalhamos num processo de visto, nós abraçamos o processo até o fim. Então, muitas pessoas elas dão apenas visão para aquilo que é o inicial, né? Que é a parte da organização Uhum. dos documentos, organização dos formulários. Mas e o processo? Como vai decorrer? Qual que é, né, a resposta que pode ser dada diante de algum projeto de indeferimento, ou de um indeferimento, ou até de uma exigência que venha por parte do consulado? E isso tudo o advogado vai ter capacidade de fazer a avaliação, de, né, tomar as melhores decisões pelo seu cliente, ou pelo menos dispor para o seu cliente quais são as possibilidades e os riscos de cada uma dessas possibilidades. Certo, perfeito. Bom, ainda nessa situação familiar, vamos falar agora sobre o acompanhamento do companheiro, do filho, que até então o governo português sempre estava falando ali que seria possível para os novos vistos virem, e aí apareceu ali na VFS, né, no site da VFS, o acompanhamento familiar, todo mundo entendeu que seria para o visto aí também para procura de trabalho, e depois, no meio do processo, eles falam, não, 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 quem vai com visto não tem acesso, né, o visto para procura de trabalho especificamente, não tem acesso ao familiar pedir o visto e vir também. Isso, qual é a visão do senhor em relação a isso? Eles podem mudar isso? É ok? Isso Então, que várias perguntas acontece? em uma É, só. olha, esse eu fico particularmente indignada com essa situação. É muito complicado, né? Então, são várias perguntas em uma só. Então, vamos primeiro dividir isso aqui, ok? Quando veio a questão do visto, quando veio a proposta do visto para procura de trabalho, veio na mesma lei que incluiu a questão do acompanhamento familiar para os vistos de residência e de estada temporária. Perceba que não falava para o visto de trabalho. Disto, né, houveram várias divergências, houve aí quem militasse a favor de que seria possível, houve quem militasse falando, olha, isso não vai ser possível. Quando ocorreu a prática, ou seja, veio lá dia 1º de novembro, começaram a ter os primeiros vislumbres das respostas dos consulados, teve um consulado que antecipou-se, que foi o vice-consulado de Portugal em Salvador. E, aliás, consulado geral, não é vice-consulado, é o consulado geral de Portugal em Salvador.
que disse, olha, vai ser possível. Por quê? Porque o visto de procura de trabalho é um visto de residência, certo? Algo que está errado. Por quê? Porque o visto de procura de trabalho ele possibilita chegar à residência, mas ele é um visto do tipo dele. Ele é um visto de procura de trabalho, certo? Lógico, a gente sempre espera pelo melhor. A gente sempre quer o que é o melhor para as pessoas. E com o consulado chancelando, dando a informação de que seria possível, certo? Todos se animaram, todos falaram assim, ótimo, perfeito, vai permitir que famílias vão a Portugal. Mas isto não fazia sentido, e eu vou explicar por quê logo adiante. Mas disto vieram as VFS, falando também que seria possível. Nós temos isso bastante documentado lá no nosso canal, temos isso documentado via e-mail. Então, tanto o consulado quanto as VFS no Brasil partiram nesse caminho de que seria possível. E depois tiveram que consertar o erro. Então, o erro foi ter falado que seria possível quando não é. E isto veio mais ou menos ali pelo final de novembro, certo? Uma mudança no entendimento, que eu acredito que tenha vindo do MNE ou de algum órgão superior, falando para os consulados e para a VFS de que não seria possível. Inclusive, lá no canal nós fizemos uma chamada a quando houve a atualização dos documentos do vice-consulado de Portugal em Porto Alegre, que foi o primeiro a falar que não seria possível, enquanto tanto a VFS quanto os consulados em Salvador e outros lugares falavam que era. Então, perceba, isto foi algo que veio de cima para baixo. Como veio de cima para baixo e já tinha um processo que tinha iniciado, tiveram que chamar as pessoas, devolver dinheiro, devolver taxa, o que deixou muita gente enfurecida, muita gente frustrada. Mas, fato é que não faz sentido você permitir o acompanhamento familiar para uma pessoa que você ainda não tem certeza, você não tem garantia de que ela vai ter o título de residência. Você tem uma expectativa de direito. Por que, que você tem uma expectativa de direito? Porque essa pessoa tem um visto para entrar legalmente em Portugal, para procurar um trabalho, e se ela encontrar um trabalho com um contrato, aí sim ela vai ao CEF e vai ter uma residência. Mas você tem que concordar comigo que imagina se viesse José a Portugal com toda a sua família, depois de 4 meses não encontrasse trabalho, o que seriam aqueles agendamentos de reagrupamento familiar? Seria possível fazer? Não. Por quê? Porque José não encontrou trabalho. E se José não encontrou trabalho, ele não tem direito a ter a residência. Então, pela queda da situação de José, ou seja, pela queda da hipótese ou dessa expectativa de direito de José de ter autorização de residência, a família não teria também. Então, por isso que faz sentido não fornecer o acompanhamento familiar nesses casos. Porque não é uma certeza de que a pessoa vai atingir a residência. Mesmo que você fale, mas em Portugal tem emprego, tem gente que já me chamou para trabalhar, que já me prometeu o emprego, mas isto tudo é uma promessa. Com base em promessa, em fiança, nada pode ser feito. Até cheques às vezes voltam. Então, é isto o que aconteceu. E depois que veio a informação de cima para baixo, obviamente alterou-se, né, o entendimento dos consulados, da VFS, e não é permitido e não vai voltar a ser. Olha, esse tema, particularmente, eu fico muito, porque é isso, a gente leu mensagem de VFS falando que seria, então a pessoa vai lá, investe tempo, dinheiro, faz todo o processo, então, bem complicado. Bom, Nós documentamos os vamos, e-mails todos da VFS, tá? Por um mês e tal. pois é, pois é. Vamos aqui para um outro ponto. Os manifestantes também reclamam que mesmo quem tem um termo de responsabilidade de estadia aqui em Portugal, né, de algum cidadão aqui em Portugal, também foi pedida aí a passagem de regresso. Uhum. Outros pontos aqui também falam sobre essa questão da CPLP, né, dos benefícios que o CPLP teria, né, de um cidadão da CPLP teria, e que não estão sendo cumpridos também por algumas VFS. Eu tenho visto isso. Tem alguma coisa a fazer em relação a isso? Bem, meu ver, primeiro, de novo,
São várias questões dentro de uma só. Então vamos em parte. O termo de responsabilidade, ele está previsto em lei para o visto de procura de trabalho. A questão da CPLP também está prevista em lei, ok? Então, mesmo que nós fôssemos para aquela ideia de que, não vamos aplicar a CPLP por algum motivo, qualquer que seja, certo? O termo de responsabilidade, ele é aceito pelo legislador, por quem fez a lei, para a função sua de comprovar meios de subsistência, comprovar alojamento, comprovar condições de vir e de estar em Portugal. Então, por si só, ele já substituiria ali o depósito dos 3 salários mínimos, obviamente, se a pessoa aqui em Portugal tiver condição de se responsabilizar. E o termo tiver feito da forma correta, tal, mas isso são outros 500. O que importa? Importa que não há razão para os consulados não aceitarem o termo de responsabilidade. Se eles estão a se colocar na condição de não aceitar, bem, significa que nós podemos escolher o que tem na lei que nós queremos aceitar ou não. E talvez vão ter pessoas que vão simplesmente escolher que questões como ter carta de motorista para dirigir pode se aplicar a alguns, mas assim, não, eu não preciso ter. Outros vão falar assim, não, eu posso dirigir levemente embriagado. Por quê? Porque os outros não podem, mas esta parte da lei, para mim, não serve, eu não vou aceitar. E não é esse o objetivo da lei. Não é o objetivo da lei não é aquilo de que só vale aquilo com que eu concordo. Uhum. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. E o primeiro a respeitar tem que ser o Estado, porque se o Estado não respeita a própria lei que ele, por todos os meios formais e canais formais, criou, publicou e deu valor, bem, Como é que ele vai nada exigir que os serve, outros respeitem, né? nada vale a lei, né? É só um papel de anotar pedido de pinga, né? Uhum. Então, não é uma tasca, certo? É um consulado. E eu acredito que deve ser gerido com todos os preceitos de responsabilidade e também de legalidade e segurança jurídica para os utentes. Então, termo de responsabilidade é indiscutível, deve ser aceito. Se não for aceito, é porque está sendo feita uma má aplicação da lei, porque existe a previsão e não existe razão para negar. Por que eu separei o termo de responsabilidade do acordo da CPLP? Porque são coisas distintas e o acordo da CPLP, embora ele se beneficie mais se tiver o termo de responsabilidade, não necessita ser um cidadão da CPLP para se usar um termo de responsabilidade. Então, vamos supor aqui, né, que nós temos hoje assistindo a nós um cidadão que é argentino, ou que é do Paraguai, ou que é, às vezes, da Índia, da China, do Bangladesh. Ele também pode utilizar de um termo de responsabilidade, mesmo sem ser um cidadão da CPLP. Agora, quando nós falamos dos cidadãos da CPLP, e eu recebi também com grande espanto esse tipo de notícia, ele tem o direito, pela própria ratificação, né, e depois também pela própria lei de estrangeiros que veio, né, de exercer o acordo de mobilidade. E não há como os consulados falarem assim, olha, eu aqui da jurisdição tananã, não vou aceitar fazer o acordo da CPLP. Por quê? Porque na minha ideia, eu acho que não vale. E aí no outro lugar aceitar. De novo, nós criamos distinção entre pessoas da mesma nacionalidade, ou às vezes da mesma categoria, porque nós temos um grupo de nacionalidades que são beneficiados, e essas pessoas elas têm tratamento diferenciado a depender do órgão que está a avaliar a documentação. E, de novo, não é assim que deve ser. Né? Se tem uma frase que é muito famosa, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, assim, a mesma lei que serve para um deve servir para os outros. Não há como ter escusas no sentido da aplicação da lei. E nesses casos, se a pessoa recebeu ali do consulado essa intenção de indeferimento ou pedindo essa passagem aérea, né, de volta,
mesmo ela tendo o termo, o que o senhor aconselha? É mandar o documento? De novo, né? Estamos no abstrato, não no Uhum, processo. Não tem como falar assim, ó, João faz isso, Pedro faz aquilo, porque, aham, obviamente, isto é muito individual. E digo mais, as impressões que as pessoas têm, às vezes, da resposta que elas receberam do consulado, quando você olha a documentação montada, uhum, pode ter ocorrido por uma outra razão, ok? Então, tem que ver mesmo, é como se fosse uma pintura. Você tem que ver uhum, a inteira. Porque se você vê apenas um quadro da pintura, um pedaço da pintura, você pode ter uma impressão menor do que aquilo é, ok? certo. Mas, vamos botar assim, se a pessoa, ela recebe uma notificação, um projeto de indeferimento ou até um indeferimento com o qual ela não concorda, ela tem que apresentar uma resposta e as razões, os fundamentos que embasam o entendimento dela, né? E aí falamos de fundamentos jurídicos, de fundamentos Sim. legais, que embasam o entendimento dela do porquê ela está certa e o porquê o órgão público está errado, por que que existe ali uma injustiça a ser cometida, certo? Uhum. Mas isso, de novo, cabe a cada um avaliar o seu Cada caso caso. e entender assim, ó, no meu caso aconteceu isso, então é isso aqui o que eu tenho que fazer. Certo, entendi. Ainda em relação à CPLP, consta ali que as pessoas, né, da comunidade de país de língua portuguesa teriam ali seria mais rápido o processo, teria logo né, um deferimento, a não ser que a pessoa tivesse um registro. Não é isso que a gente tem visto, né? Inclusive, uma do, 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 das reivindicações é justamente essa demora. Já tem gente ali que aplicou logo na primeira semana, já passaram 60 dias e ainda não tiveram resposta. Então, eu queria Bem, saber sobre isso. você sabe que eu tenho uma visão muito óbvia sobre qualquer órgão público, sobre qualquer sistema em que nós temos muitos utentes e poucas pessoas dão resultado. É uma dança das cadeiras. Alguns ficam de pé no Uhum. final da música. E nessa situação, não altera-se, é exatamente isso. Nós tivemos muitos pedidos a chegar nas VFS, a chegar nos consulados, muito mais do que o que eles estavam habituados a trabalhar, ok? E aí aquela expectativa de uma resposta rápida, ela só pode ocorrer se, né, o fluxo é normal. Se o fluxo aumenta, óbvio que a resposta não vai ser tão rápida. Vamos só fazer aqui uma comparação. Vamos fingir que não é um consulado, é uma pizzaria. E ela faz 10 pizzas por hora, uma a cada 6 minutos, certo? Só que no começo, tinha lá um pizzaiolo fazendo essas pizzas por hora e um rapaz da entrega. O rapaz da entrega vai lá, entrega, as pessoas falam, nossa, essa pizza é maravilhosa. Amanhã eu vou pedir mais. Só que as pessoas conversam entre si, já fazem as referências e no dia seguinte não vem mais 10 pizzas por hora. Começam a entrar pedidos de 20 pizzas por hora. Logo, começa a gerar um atraso. Nós vamos precisar de um outro pizzaiolo. Mas, a princípio, enquanto não temos outro pizzaiolo, as pessoas vão estar reclamando que agora elas esperam uma hora a mais pela sua pizza. É isso o que acontece. Nós temos, obviamente, essa a previsão legal de que os cidadãos da CPLP vão ter um tratamento diferenciado, vão ter um visto, né, com um deferimento, podemos dizer assim, liminar, né, um deferimento que vai ocorrer de uma forma antecipada, podemos dizer assim, mas nós não falamos de prazo, não falamos que vai ocorrer 5 dias mais rápido, 24 horas mais rápido ou 50 dias mais rápido. Uhum. E, além disso, nós temos uma outra situação que é muito simples. Quando tudo é especial, nada é especial. No Brasil, ter tratamento prioritário porque é cidadão da CPLP perante outros 1.000, 2.000, 5.000 cidadãos também da CPLP faz com que todos fiquem na demora. Diferente, por exemplo, se fosse um cidadão brasileiro pedindo um visto na Irlanda, aonde temos 1.000 irlandeses e um brasileiro.
esse brasileiro vai passar na frente dos irlandeses. Agora, quando todos são especiais, que é o caso do Brasil, né? Todos são cidadãos da CPLP. Se o de José, o de João e o de Pedro entram praticamente ao mesmo tempo, nenhum deles vai sair na frente um do outro. Por quê? Porque todos entraram ao mesmo tempo e todos eles têm o mesmo grau de especialidade ou o mesmo tratamento. Entendi. Bom, e sobre essa data aí, eu queria pontuar algumas coisas. O pessoal tem falado que lá consta na lei 60 dias. Na VFS, quando a gente entra no site da VFS, fala média 60 dias úteis. É uma média para o visto de A residência. resposta está aí na sua pergunta. É, porque a questão é justamente essa. A lei ela não fala útil ocorrido. Já notou? Se Uhum. nós formos correr lá no Código de Procedimento Administrativo, nós vamos saber que os dias são úteis. E 60 dias úteis, certo? Nós já podemos ter, em média, aí, pelo menos 80 dias. Então, a grande maior parte dos casos e das pessoas, elas, quando veem 60 dias, elas calculam 60 dias. Mesmo em processos aqui em Portugal. Você vai lá, entrega seus documentos para fazer a sua residência. Aí, 60 dias depois, ou 90 dias depois, a depender do caso, você nota que não recebeu ainda o título de residência e fala, algo de errado aconteceu com o meu processo. Mas o CEF tem 90 dias úteis para avaliar o processo. Isso significa que o prazo dele não acabou. E o prazo de 60 dias não ocorre a partir do momento que o documento é enviado à VFS. Ocorre a partir do momento que chega ao consulado. E nós temos ainda outra coisa a considerar, que é o que está sendo averiguado e por quem está sendo averiguado. Casos similares podem ter prazos diferentes. Já vi visto sair com 5 dias. Já vi visto sair com 2 semanas. Esta é a regra? Não. Ah, mas eu vi na internet um Francisco, um Pedro, um João, certo? Com o papelzinho na mão e o passaporte falando que o dele saiu em 2 dias e o meu já deu 3 e o meu não saiu. Lógico, você não é ele. Cada caso é um caso. E, de novo, né? Se existe um prazo legalmente definido, esse prazo em dias úteis, 60 dias úteis, certo? Até o último dia do prazo, não existe nenhuma anormalidade no processo. Depois, pode ser que exista? Pode ser que exista. Tem que daí averiguar o que foi feito, como é que foi feito, o que é o tipo de visto, porque nós estamos falando aqui bastante do visto de procura de trabalho, mas outros vistos têm o mesmo prazo, né? E alguns vistos são mais simples, outros vistos são mais complexos. Uhum. O que eu acredito nesse momento é que realmente ocorreu um gargalo. Isto é uma frase que se usa muito na administração. Você até riu, porque eu acho que você compreendeu o que eu quis dizer. Mas quem está nos acompanhando não sabe o que é um gargalo, imagina o seguinte: imagina que você tem uma linha de produção. E nessa linha de produção, ela está acostumada a fazer por hora 10 pizzas, como falei mais cedo, certo? Quando nós aumentamos o número de pedidos, lá o pizzaiolo é um só, ele só consegue fazer 10 pizzas. Então eu tenho que adicionar mais um pizzaiolo para eu conseguir fazer 20 pizzas por hora. Ah, então daí resolveu o problema. Não, por quê? Porque daí eu também tenho que adicionar mais um entregador, porque se Uhum. as pizzas são feitas, elas ficam a esfriar, porque eu só tenho um entregador que entrega 10 pizzas por hora. Isto é básica, é coisa básica na administração. Então, quem faz faculdade de administração empresarial, administração pública, tem uma matéria sobre isso, certo? E o gargalo ocorre quando? Quando você tem um fluxo de produção e ele afunila de forma a não permitir que o serviço siga na mesma velocidade. E aí você tem que consertar o gargalo, e em empresas você vive a consertar gargalos. E no serviço público, em consulados, quando nós falamos de processo, podem ocorrer gargalos e demora-se mais a consertar um gargalo. Por quê? Porque na empresa você simplesmente olha e fala assim, eu tenho que contratar mais um pizzaiolo, e no dia seguinte, se você achar um funcionário, que é difícil, mas se você achar, você tem um lá.
Na administração pública, você tem que fazer um edital, você tem que fazer um concurso, você tem que chamar pessoas, isso demora meses. Então, E o hoje, processo vai ali acumulando, 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 porque, exatamente, né? e hoje, o que eu acredito que aconteceu, infelizmente, no Brasil, lamentavelmente no Brasil, certo? E aí é algo que talvez seja uma teoria apenas, mas é uma crença que eu tenho. Então, de fato, né, pode ser isso, pode não ser. Mas acredito que realmente houve um ingresso de um número massivo de processos que as VFS, consulados e até os que foram ao CF não conseguem tratar. E muitos prazos estão se perdendo. Como nós já recebemos informação de pessoas que fizeram seus processos e nos falaram assim, olha, eu mandei o processo ao VFS, passaram 30 dias, eles não mandaram para o consulado e me pediram um certificado criminal novo. Por quê? Porque eles demoraram mais de 30 dias para mandar para o consulado e o meu certificado venceu e agora eles falaram para que eu fizesse um novo. Então, perceba, este tipo de situação é contraproducente, ainda mais vinda de uma empresa que é expertise mundial. Eles são conhecedores mesmo, eu estou a elogiar, estou a falar bem, acredite, certo? Eles têm expertise mundial em trabalhar com governos e em fazer o tratamento administrativo de documentos, ou seja, receber os documentos das pessoas e mandar para frente. Então, Uhum. ter 30 dias sem mandar é algo, no mínimo, um tanto estranho, mas tem acontecido, e imagino que é por quê? Porque faltam funcionários a dar seguimento a esse grande volume de trabalho. Nos consulados, a mesma coisa, e no CEF, isso eu falo, faço 4 vídeos, 3 é falando isso, certo? Uhum. Daqui a pouco vão pensar que eu ganho dinheiro do CEF, o sindicato do CEF me patrocina, não, não me patrocina, não ganho dinheiro para isso, mas o CEF não tem funcionário. Não, Uhum. por quê? Porque falta contratarem mais pessoas e pagarem melhor as pessoas. Porque também, se você falar assim, ó, contrato, mas pago pouco, muitos não querem Uhum. trabalhar. Então, Sim. vamos ser bem francos, a pessoa vai olhar assim, para me incomodar um monte, que nem me incomoda no CEF, vou trabalhar no café, trabalhar numa tasca, porque eu só preciso tirar café, né? Uhum. Estou, né, levando Entendi. a questão ao mérito, mas vamos ser bem francos, o nível de estresse e o nível de responsabilidade que tem um trabalho no CEF merecia uma remuneração mais digna. Então, percebe, por todas essas dificuldades que há anos se acumulam, hoje, quando aumentou o volume, deu problema. E digo Entendi. mais, Uhum. se isso não for resolvido, você já deve ter ouvido isso, que eu ouvi muita gente falando assim, este visto não me vale de nada. Por quê? Porque eu tô aqui, não me dão uma resposta, ou vem uma coisa completamente descabida, certo? Ah, melhor ter Sou ido como ao turista. fazer o documento de lá, diretamente de lá. Leva uma eternidade, mas o cara tá cá. Então, assim, perceba, tá começando a gerar justificativa para o injustificável. Pelo menos uma justificativa moral. Então, se o governo quer atrair essas pessoas e quer incentivar essas pessoas a fazerem o processo de forma legal, cabe, certo, ter um pouco de atenção com as condições em que vão ocorrer esse processo e dar meios, né, para que a resposta ocorra rápido e ocorra dentro da legalidade. E nesse caso de demora, que o senhor disse aí, da certidão, né, de antecedentes criminais, que tem que ser apostilada ainda, ou seja, vai ter mais um gasto ali. Nessa situação em que pedirem novamente um documento, tem aqui isso também, pedindo documentos que já foram enviados na primeira leva, o ideal é envia. Vai, pelo Eu, menos não para o processo. eu acredito que, assim, a gente tem que ter muita atenção aos momentos em que vale a pena brigar e aos momentos em que vale a pena você simplesmente, né, fechar os olhos e, olha, eu vou cumprir de novo aqui para não entrar numa discussão. Por quê? Porque discussões, elas criam uma provocação e elas dependem daí de resposta, certo? Então, depende de alguém sentar, de alguém analisar, e isso pode gerar mais prazo, ok? Então, coisas simples, não fatais, certo? Tem que sempre lembrar Aham, disso. Então, sim. coisas simples e não fatais, mesmo que você fale assim, ah, não, mas eu já enviei uma vez.
envia de novo. Mano. Aceita o prejuízo, envia de novo. Agora, Uhum. coisas mais graves, não, o processo foi indeferido. Por quê? Porque falaram que eu sou careca e não querem carecas em Portugal. Aí, amigo, aí você vai ter que reclamar, porque realmente, né, você careca também tem direito a fazer um pedido de visto. Bom, outra coisa que eu me lembro aí que nós conversamos, que eu vi ali também na lei, falando que as pessoas com visto aprovado viriam com os documentos, né? O NIF, NIS, é, tem Tá, gente que, bom, não vi nenhum caso em que tenha a ver com o documento, e o pior, tem caso que a pessoa não recebe nem o agendamento do CEF. exatamente, exatamente. E aí, de novo, a gente vem para a seguinte questão. O agendamento está lá, escrito claramente em lei. Também temos escrito que as pessoas que viessem com visto iam ter NIF, lá, 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 lá. A parte do NIF, do NIS e do TENT, a gente pode até relevar, vamos assim pensar da forma mais positiva possível, mais boa possível, que o sistema, às vezes, para implementar esse tipo de entrega não está ainda disponível. Então, como o sistema ainda não está disponível, coisa que, veja, o que eles fizeram pelos ucranianos já é um sistema desse, ok? Então já existe algo nesse sentido, e como aproveitaram lá para a declaração do IFP algo que tinham feito para os ucranianos, faria sentido aproveitar esse mesmo sistema, ok? Nós podemos dizer o seguinte, que vamos dizer que isso não está implementado, então vamos assim fechar um pouquinho os olhos e falar assim, não está implementado, então por isso que talvez não venha nesse momento, ok? Mas não há justificativa, porque não está vindo, certo? Oficialmente, não há. Sobre o agendamento, bem, sobre o agendamento já é outros 500, porque daí não é um sistema que teria que ser implementado, percebe? É algo que já naturalmente ocorre com qualquer outro tipo de visto. O consulado forneceu o agendamento. E nos primeiros vistos de procura de trabalho forneceram, mas depois pararam de fornecer. Então a questão está em por que pararam de fornecer, sendo que é algo que está previsto em lei que deveria ser. De novo, não temos uma explicação oficial, temos apenas conjecturas e, né, teoria. E talvez a teoria seja porque o número de processos é tão grande que, se fosse fornecer agendamento para todos, não teria a capacidade de absorver todas as pessoas que estão aqui em Portugal no momento. Então, o que optaram? Optaram por não oferecer a todos. Depois, a pessoa, quando chegar aqui em Portugal, ela que ligue ao CEF, e aí o CEF, consoante, né, algumas perguntas que vai fazer por telefone, que não vai fazer nenhuma avaliação prévia disso, vai fazer umas perguntas por telefone, e daí vai fornecer um agendamento. Só que isso cria uma insegurança. Não só falo da insegurança jurídica, mas uma insegurança em que sentido? Qual que é a grande vantagem de você fazer o visto? Não é você ter um acesso já garantido ao CEF com uma ideia de quando você vai se legalizar, e é por isso que você faz esse esforço? É. Tá bem. Não é já feito dessa forma para privilegiar quem fez o caminho certo em face a quem faz o caminho errado, que não tem aí da ideia de quando vai se legalizar? Já é feito dessa forma. Então, por que não se respeita o que está na lei e não se cumpre o que foi prometido? Por quê? Vamos ser bem francos. Se é para dar o visto, para a pessoa entrar aqui, para ela procurar um emprego, para depois ela ir atrás de um agendamento, se for oportunizado, porque pode ser que a pessoa chegue aqui, vai tentar ligar o CEF, tem aquela dificuldade tremenda para conseguir acesso, e quando a pessoa conseguir o agendamento, às vezes, não vai ser para os 120 dias que ela deveria estar, mas para 160, para 140, para 180. Então, cá entre nós, mesmo que a pessoa consiga lá chegar ao CEF, bem, o agendamento que deveria ter sido dado de uma forma simplificada não foi. A pessoa teve que ter trabalho a mais para conseguir, né, cumprir com a sua ida ao CEF. 2. A pessoa pode não conseguir o agendamento para aquela data dos 120 dias, que era o previsto, vai conseguir para 180, e isso pode afetar no futuro o direito de reagrupamento familiar, o tempo que vai ficar aqui longe da família e etc. e tal, o que gera uma perda pessoal imensa para o indivíduo. Então, isso é algo que nós podemos ter assim, uma certeza absoluta que poderia ser feito, que não está sendo feito, não está sendo respeitado, e acredito que isso pode se dar de novo ao volume.
Por quê? Porque num grande volume devem ter olhado e falado assim, bem, se nós formos marcar todas essas pessoas, nós não vamos conseguir atender mais ninguém, né? Uhum. Que nós vamos estar com a agenda ocupada pelos próximos 3, 4, 5 meses. Mas perceba, isso não é problema do utente, isso não é problema de quem fez o pedido de visto. Isso, de novo, é problema de quem? De quem prometeu, né? E aí nós vamos nos políticos, no governo, e etc e tal. Porque a gente sempre bate, esse é um grande problema que nós, comunidade imigrante, temos. Nós batemos em quem nos acolhe. E não é esta a pessoa que está na frente, que está na porta, quem tem que apanhar. Porque Uhum. o CEF está ali a fazer o trabalho de execução. Mas se você perguntar para a dona Maria, que trabalha no CEF, se a dona Maria pode contratar mais funcionários, ela vai falar assim: não, só se eu pagar do meu bolso. E eu não tenho que pagar do meu Ela bolso. adoraria, eu tenho Ela certeza. adoraria, com certeza seria melhor para ela ir para o trabalho. Uhum. Então, quem é que é o chefe do CEF? Quem que é a pessoa que pode melhorar a condição dessa recepção dos estrangeiros? É efetivamente o governo, certo? Estou aqui entrando numa pontuação governo, independente do partido, independente do político, Uhum. governo, a instituição, certo? O governo, aquele ente que é quem governa, que é quem fala assim, ó, não, nós vamos dotar esse orçamento, nós vamos contratar mais pessoas, nós vamos pagar melhor, nós vamos trazer mais equipamentos, nós vamos abrir mais delegações, percebe? Para você ter Uhum. ideia, ficaram de passar a PSP, né, a questão do aeroporto de Lisboa e da segurança do aeroporto de Lisboa. O próprio sindicato da PSP falou que da forma que pretendem fazer vai ser uma situação que interfere na segurança nacional e penaliza a segurança do aeroporto. Por quê? Porque vai ter que retirar funcionários da PSP que hoje fazem a segurança interna do aeroporto, né? A segurança de quem lá está, para que não ocorra roubo, para que não ocorra furto, para que não ocorra uma série de fatores, né? Tem policiais comuns lá, não só os policiais do CEP. E levar esses policiais a fazer a questão da fronteira, por quê? Porque não existem pessoas interessadas no que se paga para fazer o serviço de fronteira, que inclusive a própria PSP falou que é melhor para um policial fazer as rondas externas do que trabalhar lá na fronteira, porque na fronteira ganha menos. Olha. Então, percebe de novo, isso é um problema, né? Que muitas vezes a gente bate em quem está na frente do balcão, lá na Dona Maria, Sim, lá na Dona sim. Isabel, certo? Que é quem está ali fazendo o trabalho dela, mas não tem culpa, né? Da qualidade do serviço. E aqui nós estamos vendo um decaimento da qualidade do serviço, tá? Bom, eu perguntei recentemente para a doutora Edilene Gualberto, agora eu quero saber aí a sua opinião também. Diante de tudo isso que o senhor tem visto, acha que vale a pena ainda o visto para procura de trabalho? Acho. Eu não só acho, eu tenho certeza. Eu vou ser muito franco. Se uma pessoa ela não tem fibra para lidar com a espera de um visto, ela não vai ter fibra para lidar com a espera de uma manifestação de interesse. O que eu mais vejo são pessoas que elas simplificam demais uma situação. Então, não, eu vou lá, depois eu resolvo. Aí chega aqui e vê que não é bem da forma que ela imaginava. E aí começa a se desesperar porque não consegue resolver a situação da forma tão rápida quanto queria. Tem muitas pessoas que estão aqui em Portugal, por exemplo, têm filhos, vieram com os filhos, em cima de uma informação de que, você pode pedir o abono família, ok? Mas o abono família é para quem tem título de residência, certo? Mas davam para quem tinha manifestação de interesse, davam quando tinha pandemia, mas não tem mais pandemia. Eu vou para Portugal, eu chego lá, faço manifestação de interesse, vou trocar de carta. Não trocam. Mas trocavam, meu amigo foi antes e fez. Quando tinha pandemia, agora não tem. E aí perceba, muitos dos benefícios que foram dados nos últimos anos agora começam a não Hum, existir mais, começam a ser recolhidos, certo? E como uhum. esses benefícios começam a ser retirados, muitas pessoas que chegaram sem saber por que esses benefícios foram dados, ou seja, chegaram depois que os benefícios foram dados, não compreendem por que não estão a se beneficiar como quem veio antes se beneficiou. Então, é aquela questão, quando você faz um visto,
você inevitavelmente, invariavelmente atinge o título de residência antes. A gente gosta de um padrão de excelência. A gente gosta que a pessoa em 120 dias esteja com o documento dela na mão, certo? Isto é o que a gente espera. Se o governo não consegue fornecer isso, mesmo na pior hipótese, essa pessoa não vai ter que esperar 2 anos. Ela não vai ficar descalçada como outras pessoas ficam. Sim. Então, um visto sempre vai ser uma vantagem, porque você fez a sua parte e você consegue daí passar a culpa ao governo, certo? Que é basicamente falando assim, ó, eu vim com o visto, vocês não me deram um agendamento no dia correto. Eu vim com o visto, vocês não resolveram a minha situação no momento correto. Eu vim com o visto, então eu tenho uma perspectiva maior de ter uma residência num prazo mais curto. E é essa a questão que faz com que seja certo de que sempre vai valer a pena fazer o visto. Bom, para finalizar, vi um vídeo lá no canal do senhor, no Diário da Cidadania, falando sobre uma petição pública. Então, quero que o senhor fale aí o que é essa petição e convidar o pessoal, então, para assinar também. Na verdade, essa petição veio do que eu vi no seu canal. Então, Ah, você tem mais mérito, talvez, do que eu. ok. Eu só coloquei no papel. Uhum. Mas quem mostrou a situação, de fato, foi você. Então, assim, os méritos são seus, tá bem? Oh, muito obrigada. Você fez um vídeo trazendo um protesto que ocorreu, uma manifestação que ocorreu na frente do Consulado do Rio de Janeiro, e as pessoas trouxeram ali vários relatos que, confesso para si, né, são relevantes, devem ser escutados, tá? Uhum. E isso, obviamente, fez com que a gente sentasse e colocasse no papel boa parte dessas demandas, dessas reivindicações que nós vemos que tem uma pauta, que tem ali uma base legal, certo? Então, nós fizemos aí uma petição pública, ela está lá naquele site petiçãopublica.com, certo? Uhum. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Uhum. Ela é visto de procura de trabalho, eu tentei deixar assim o mais simples possível para que Ah, ficasse óbvio, para que as pessoas pudessem compreender, né? E sim, naquele momento que fiz o vídeo já estava tarde da noite, já eram 10:30 da noite aqui, porque eu passei algumas horas fazendo ela, e assim que publiquei, fui lá no canal e falei assim, olha, tem ali uma assinatura, era minha, já tem a minha também, tá? ótimo, muito feliz, e pedi, né, auxílio das pessoas para que elas entrassem nessa causa, para que elas nos apoiassem nessa causa. Hoje, nesse momento, tá? São 1.681 assinaturas. Imagino que quando as pessoas verem aí, vão, né, aderir e vai ter muito mais do que isso. Eu ficaria muito feliz aí se a sua plateia, o pessoal que acompanha, pudesse nos ajudar. E ela é encaminhada tanto ao Conselho de Ministros, que foi quem realmente, né, trouxe-nos as mudanças e as promessas, então foi quem sentou na mesa para anunciar o que iria ser feito, também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que é quem é responsável pela parte, né, dos consulados e etc e tal, a própria Embaixada de Portugal no Brasil, em Brasília, né, e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, então, assim, é para um certo grupo muito bem determinado, né, de pessoas, de autoridades que são responsáveis por tudo isso. Lá, nós, obviamente, falamos da situação, principalmente de que esses vistos vinham para criar uma imigração regular, né, para incentivar as pessoas a vir da forma correta, e também falamos que não está surtindo esse efeito. Por quê? Porque as pessoas tentam, querem, mas por culpa de avaliações que estão à margem do que o texto legal diz, né, que às vezes são até injustificadas, né, e também por situações como essa que nós falamos da falta da questão do agendamento, não aceitação do termo de responsabilidade, não aceitação da questão da CPLP, própria pedido para se comprovar 120 dias de alojamento, questão relacionada a comprovar origem dos fundos ou a manutenção daqueles fundos financeiros por 3 meses parados numa conta bancária, coisas assim que não tem uma base legal, certo, para se pedir.
tem ocasionado transtornos, tem ocasionado atrasos, tem ocasionado até o indeferimento de processos de visto. Então, nós fizemos essa petição para solicitar 3 pontos muito simples, nada fora do normal. Até falo no meu vídeo, não pedi para dar o visto para todo mundo, porque isso seria impossível, mas a gente pede para que se examine a situação atual da emissão dos vistos nacionais nos entes diplomáticos da República Federativa do Brasil, né? Aliás, entes diplomáticos na República Federativa do Brasil, com atenção às propostas e promessas realizadas aos estrangeiros que pretendem, de forma organizada e legal, estabelecer-se em território nacional. Também que sejam efetuados os agendamentos dos vistos que forem deferidos junto ao CEF, porque isso nada mais do que justo, né? E também que seja evidenciado e unificado o entendimento, com esclarecimento do que se faz necessário e obrigatório para que seja requerido o referido visto de procura de trabalho. Então, aquilo que nós falamos lá no começo, 7 dias, ok, 7 dias. 120 dias, ok, 120 dias, mas antes de começar o processo de visto, que seja, né, esclarecido. E não for pedir, porque hoje a lei ela não fala sobre alojamento, ela fala só sobre meios de subsistência, se não for pedir sobre alojamento, que não se peça. Tá? Então, é algo de novo, né? Eu peço encarecidamente que as pessoas pelo menos vão lá e leiam. Se elas puderem assinar, será muito melhor. Por favor, estou deixando então aqui na descrição, dá uma olhadinha por lá, assina, compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo no WhatsApp, pedem para assinar aí também. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado. Sou muito bem-vindo por aqui sempre. Qualquer assunto, já sabe, pode mandar mensagem, que aqui a casa está aberta, viu? Muito obrigada. Olha, é isso. Compartilhe também esse vídeo para todo mundo que pode ser útil aí, receber todas essas informações. Assina a petição e vamos ficar, então, atento a esse assunto. Você sabe, aqui no Posso Te Mostrar, e lá do Dr. Célio Sauer, no Diário da Cidadania, a gente está sempre atualizando sobre essas informações. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.